meus amores, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Beleza! Então, nós vamos começar com o nosso projeto de fluência. O projeto de fluência dessa semana traz o texto Defesas Curiosas. Vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando, ok? Defesas curiosas. Certos animais e vegetais possuem maneiras curiosas para se defender. Eles se defendem para escapar dos seus inimigos. O gambá e o percevejo exalam mau cheiro. O mau cheiro afasta os seus inimigos. O ouriço do mar tem espinhos em volta do corpo. Os espinhos protegem o ouriço do mar de seus inimigos. O polvo solta uma tinta que escurece a água. A escuridão da água facilita a fuga do polvo. O cacto também tem espinhos protetores. As flores do cólquico são venenosas. Certos animais não se alimentam delas. As flores do açafrão se parecem com as flores do cólquico. Por causa dessa semelhança, o açafrão fica protegido também. Beleza, então é um texto informativo, né? Traz algumas curiosidades do reino animal e vegetal. E claro, vocês devem fazer uma leitura todos os dias desse texto, observando como é que está a entonação, se estão respeitando os sinais de pontuação e em quanto tempo vocês conseguem fazer essa leitura. Vocês vão me mandar um áudio fazendo a leitura desse texto, combinado? Muito bem. Então, vamos seguir. Bom, ficou uma atividade para casa na sexta-feira e essa atividade está aqui. Vocês teriam que substituir alguns termos destacados por outros de igual valor. Nós vimos que é possível essa substituição por meio de sinônimos, que são palavras diferentes, porém com sentidos parecidos, e também por meio de pronomes, né? Que retoma um termo anterior. Pois muito bem. Aqui no texto Parto da Montanha, eu deixei também destacados os termos que eu fiz a substituição. Olha só, tudo aqui tinha a palavra montanha, né? Então, aqui eu utilizei o pronome ela, que faz referência à montanha, que é um termo que já foi dito anteriormente. Aqui eu utilizei a expressão do monte, ao invés de da montanha, né? Que também é uma palavra sinônima. Aqui, mais para frente, eu utilizei o pronome elas para se referir a pessoas, né? Para não ficar repetitivo, nós utilizamos um pronome para se referir a um termo anterior, que já foi dito. E aqui, eu utilizei a expressão a enorme rocha, né? Porque a montanha se trata disso. Então, eu utilizei uma expressão para substituir a palavra montanha, porém com o mesmo significado. Então, aí nós temos mais um sinônimo. Não é obrigatório vocês colocarem da mesma forma que eu coloquei, contanto que vocês tenham feito a substituição adequadamente. Ok? Muito bem, então vamos seguir. Então, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós temos aqui o tema que é relação entre fábulas e provérbios. Nós vimos que no final de cada fábula nós temos uma moral. Essa moral é um ensinamento. E é justamente nessa moral que nós encontramos muitos provérbios. Mas o que são esses provérbios? O que são provérbios, gente? Olha só. Os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso são utilizados até os dias atuais. Vamos compreender melhor o que são esses provérbios? Eu trouxe aqui uns exemplos, olha só. Provérbios e ditos populares. Nós temos aqui o número 1. A união faz a força. Isso daqui é um provérbio, ou seja, é uma frase que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, dependendo do contexto, né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, todos os alunos se prepararam para organizar a feira cultural, né? Então, quando eu digo isso, se fosse um único aluno, seria possível? Até seria possível, mas seria bem trabalhoso. Mas quando eu uno esforços, ou seja, quando eu coloco vários colegas juntos para organizar uma feira, aí eu digo, ó, que a união faz a força, ou seja, várias pessoas se unindo conseguem o que querem, né? Aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, de tanto você insistir, você acaba conseguindo o que quer.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei, quem tudo quer, tudo perde, quem desdenha quer comprar, papagaio come milho, periquito leva fama. Em casa de ferreiro, espeto de pau, em boca fechada não entra mosca, não adianta chorar sobre o leite derramado, falar é prata, calar é ouro. Então aqui percebam que nós temos frases que você não deve interpretar ao pé da letra, claro, né? São metáforas, lembram daquela figura de linguagem, metáfora? Então, eu falo aqui, quando eu digo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu não estou utilizando isso ao pé da letra, né? Querendo dizer que realmente a água batendo ali vai furar a pedra. Não, eu quero dizer que quanto mais eu insisto, quanto mais eu persisto em um objetivo, eu acabo conseguindo. Então, os provérbios e ditos populares estão presentes em nossa sociedade há bastante tempo, como nós vimos anteriormente, desde a antiguidade. Só que eles são universais, ou seja, os temas trabalhados aqui são comuns em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo. Por isso que eles nunca saem de moda, tá bom? Muito bem, então vamos ver a relação entre os provérbios e as fábulas. Como eu disse, toda fábula no final traz uma moral. E normalmente nessa moral nós encontramos provérbios. Vamos observar, eu trouxe aqui um exemplo que é a raposa e as uvas. Vou fazer a leitura e depois nós vamos ler mais uma fábula e em seguida a gente vai observar que provérbio mais se relaciona com cada fábula, tá bom? Então, a raposa e as uvas. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: "Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria." Lá se vai a raposa falando mal das uvas que ela tanto queria, né? Pois bem, então vamos ver aqui mais um exemplo de fábula para depois nós virmos os provérbios. A lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente. Então, aqui a lebre, se achando a melhor, né, se deu ao luxo de sentar e dormir. Enquanto a tartaruga, ó, com seu passinho lento, acabou conseguindo, né? Então, olha só, eu trouxe aqui 2 provérbios. O primeiro diz assim: devagar se vai ao longe. E o segundo: quem desdenha quer comprar. Esse devagar se vai ao longe, vocês acham que ele está mais relacionado à fábula A Raposa e as Uvas ou à lebre e a tartaruga? Está mais relacionado à lebre e à tartaruga, não é? Quando eu digo devagar se vai ao longe, estou querendo dizer que a tartaruga, mesmo com seus passinhos lentos, conseguiu seu objetivo, né? Então tem mais a ver com essa. E quem desdenha quer comprar tem a ver com a raposa e as uvas. Por quê? A raposa queria muito as uvas, mas só porque ela viu que não ia conseguir, ela desdenhou, ou seja, ela ficou falando mal das uvas, né? Então, na verdade, quem fica falando mal é porque, no fundo, está querendo muito aquilo. Compreenderam a relação? Então, em todas as fábulas, nós no final, sempre vai ter essa moral, gente. E, normalmente, é um provérbio. Provérbio que traz um ensinamento de vida. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Eu vou enviar para vocês, na plataforma Mob Família e no WhatsApp, uma atividade relacionada ao assunto de hoje, tá? Vocês vão responder essas questões e me enviar depois uma fotinha, tá certo? Muito bem, então, um grande beijo, até a próxima aula, meus amores.